A Câmara dos Deputados conclui nesta semana a votação da PEC que prevê o retorno das coligações partidárias para as eleições de 2022. Os deputados federais ainda precisam votar a matéria em segundo turno. No cenário político, personagens começam a se mobilizar com vistas à eleição presidencial do ano que vem. Em busca de alianças, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no Nordeste, onde ficará até 26 de agosto. Na agenda, passagens pelos estados de Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia estão previstos. Em entrevista no programa Canal Livre da TV Band, o também presidenciável Ciro Gomes levantou a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro não disputar a reeleição no ano que vem. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que o presidente Jair Bolsonaro pode não reconhecer o resultado das eleições de 2022 a partir da reprovação do voto impresso. E só como uma curiosidade aqui, voto impresso já foi sancionado por Lula, aprovado pela Câmara e derrubado no Supremo Tribunal Federal em 2011. Vamos conversar com os nossos comentaristas, primeiro com ela, Bruna Torlai, para saber um pouco dessa repercussão toda política. Tem entrevista do Ciro dizendo que o Bolsonaro pode se tornar inelegível. Tem a mobilização do Lula. Como é que você compara essa mobilização do Lula com o Bolsonaro, Bruna? Eles estão claramente disputando o Nordeste, né? Que é realmente a única região em que o Lula tem alguma vantagem, pelo menos se a gente comparar com o resultado das eleições de 2018. Foi a única região assim que o Lula teve realmente uma margem significativa. Daí a insistência, né, do Bolsonaro em fazer esse trabalho por lá. Agora, essa questão assim das coligações, sabe, Paulo? Eu queria falar também um pouco. O Ciro Gomes eu não vou considerar porque é um cara que está sempre atrasado, né? Ele está sempre correndo atrás, ele está no último vagão de trem. Então, ele quer ser conservador agora que já está atrasado. Ele queria ser de esquerda quando o PT já não queria mais ele. Então, o que o Ciro Gomes fala, eu sinceramente acho que não vale muito a pena a gente levar a sério, porque está sempre atrelado aos seus interesses de projeto de poder e desesperado para conseguir que alguém lhe dê uma mãozinha, né? Agora, o que eu acho mais preocupante é essa questão das coligações terem voltado, né? A relatora, a Renata Abreu, ela disse que coligações não tem nada a ver com favorecer partido grande ou pequeno. É mentira, porque isso vai dar uma sobrevida aos partidos nanicos e vai estender o nosso problema de representatividade, que a gente já comentou aqui outro dia. Então, tudo bem, o pessoal fica discutindo muito essa questão do presidente, mas e o Congresso, né? Porque não importa quem ganha a eleição, se o Congresso estiver ali para travar ou para ou fazer um jogo de negócios e de comércio, seja lá com quem estiver na presidência, o Brasil continua numa situação muito ruim, as reformas não avançam, não existe oposição real, existe do tipo, você vai me dar o que eu quero ou não, né? A negociação, ela tem que ser pelo menos republicana, né? Nesse governo está se tentando fazer, mas se o Lula ganhar, isso vai por água abaixo, porque já fizeram um mensalão. O que custa fazerem de novo? Não vejo empecilho. Então, essa questão das coligações é muito grave ter sido aprovado, né? É trapaça, porque você vai ter aqueles partidos nanicos lançando um tiririca da vida para arrastar consigo uma série de políticos profissionais, de raposas velhas, de partidos que têm rejeição social. Então, não adianta nada a sociedade estar vacinada contra PCdoB, PT, esse bando de comunista aí, se nas coligações com os partidinhos, esses sujeitos conseguem chegar à Câmara, né? Então, assim, é isso que eu acho mais complicado nesse cenário, né? Eu acho que o mais complicado é essa questão das coligações. Não importa muito quem será o presidente se o Congresso tiver a mesma baixa qualidade de costume. Agora, Constantino, como é que você vê essa mobilização do Lula em 2021? Porque se a gente for lembrar os anos anteriores, tinha muita gente que saía às ruas para defendê-lo, muita gente para acompanhar as agendas dele, e a gente não está vendo isso. Não está vendo isso porque ele é o ladrão mais conhecido e odiado do Brasil, né? Então, ele tem que mascarar isso com a questão da preocupação com a pandemia. Por isso que ele não quer gerar aglomeração. Na verdade, é que ele não consegue gerar aglomeração, a menos que seja para vaiá-lo, jogar ovo podre nele, alguma coisa assim, né? Então, ele mesmo no Nordeste, né, que era o reduto ali do PT por, no fundo, populismo, compra de voto mesmo, né? Ele não consegue nem circular com desenvoltura, né? Ele não consegue arrastar multidão alguma atrás dele. Essa que é a verdade.
E aí nós temos que engolir pesquisas claramente suspeitas, para não dizer fajutas, que apontam ele como grande favorito no país, né? Ganhar, quiçá, no primeiro turno. É uma piada, né? E o que apenas alimenta as desconfianças, né, com o sistema eleitoral e tudo mais. Então, o Lula tenta recuperar alguma imagem, alguma popularidade perdida ali no Nordeste, mas não está fácil. E como a economia deve melhorar e o programa do governo vem agora, né, o auxílio bem estruturado, com estratégia de saída, ao contrário do que fazia o PT e tudo, eu acho que isso aí vai realmente dificultar ainda mais as expectativas petistas na região. Em relação à coligação, concordo com a Bruna, né? É uma explicação furada, né? De que tanto faz o partido grande ou pequeno e no fundo é falta de verba. Né? A relatora, Renata, colocou dessa forma, né? Não, é falta de verba, então com financiamento público de campanha e tudo tem que limitar o número de candidatos. Olha, eu vi vários políticos sendo eleitos, desde vereador até deputado estadual ou federal, né? Com pouca verba, com rede social, com trabalho de campo, né? Aliás, o presidente Bolsonaro foi eleito usando muito menos dinheiro do que essa turma toda costuma usar. Eu quero lembrar aqui que tinha analistas, né, que colocavam o Alckmin como um grande favorito quando a máquina partidária entrasse em campo e tudo mais. Então, são pessoas que não estão conseguindo avaliar direito as mudanças, né, no cenário com o advento das redes sociais e tudo mais. Então, veja, uma coisa... E não é por causa de um problema que temos, financiamento público de campanha, a estatização da política, que nós vamos continuar, então, criando vários outros problemas, né? Criou-se esse Frankenstein aí, esse monstrengo horroroso, né? Que menos de 30% dos deputados foram eleitos com voto direto. Isso é uma baita crise de representatividade. Então, essas coligações aí servem só para isso, para arrastar os pequenininhos e os esquemas todos na política, né? Tudo isso é muito triste, né? E o Brasil precisava de uma reforma política bem diferente, né? Debater voto distrital, federalismo, fim de horário gratuito, de fundo partidário eleitoral, mas isso sequer é colocado na mesa, né? Por quê? Porque são os caciques partidários que decidem as regras do jogo. Eles não querem ir contra os seus próprios interesses. Serrão, para a gente fechar. Para a gente fechar, recebi aqui uma reclamação. É muito bom quando a gente faz o jornalismo que desagrada a gregos e baianos. Recebi uma reclamação aqui da Petelândia, dos bolsonaristas e de haters, porque eu dei uma curtida em uma postagem no Twitter do presidente Lula, ex-presidente Lula. Ele disse assim: evitei durante muito tempo sair de casa para não dar motivo para os negacionistas falarem que a gente não estava respeitando a pandemia. Mas decidi fazer essa viagem pelo Nordeste respeitando as normas sanitárias, por compreender o momento que atravessa nosso país. Curti e vou curtir, tem que curtir. Isso aqui é um atestado de que, como o presidente Lula vai mal de popularidade. Vamos chamar de presidente, porque ele foi presidente da República Federativa do Brasil por 2 mandatos e quer ser de novo. Só que ele é o candidato absolutamente inviável, porque os escândalos de corrupção, mensalão e petrolão não adianta perdão supremo. Perante a maioria da população, ele é condenado moralmente e candidato imoral não tem condição de competir com chance de vencer. Então, esse é o fato objetivo. Então, está na hora, sim. O momento brasileiro agora é de discutir coisas novas. O sistema que está sendo referendado, ele está morrendo de medo dessas novas candidaturas que poderiam surgir com redes sociais, novos influenciadores que estão aí atuando legitimamente, fazendo política com P maiúsculo. Então o sistema inventou: opa, vamos dar um jeitinho, vamos mudar a regra de novo, voltamos com as coligações, vamos dar mais dinheirinho para dividir entre os partidos políticos e continua o velho esquema cleptocrático eleitoral brasileiro. Isso não interessa à maioria do povo e esses caras vão tomar um pau violento na próxima eleição, cuja prioridade do povo brasileiro tem que ser eleger melhores senadores. 27 senadores vão para o referendo do voto ano que vem. Temos que eleger uma maioria de bons senadores para acelerar
as mudanças estruturais no país. E uma novidade boa, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança anuncia que no dia 2 de setembro ele vai apresentar para a discussão pública uma proposta de nova Constituição para o Brasil, que ele chama de A Libertadora. Esse debate é o debate que interessa, pois ele vai mexer com tudo quanto é reforma que a gente precisa ter. Vai ajudar a turbinar o ano eleitoral que começou muito antecipado.